Muito boa tarde a todos. Para mim é uma imensa alegria poder participar desse programa por primeira vez. Nós fomos convidados para fazer um breve comentário sobre o medo, essa coisa que está assolando a grande maioria das pessoas, limitando umas, lançando outras em grandes dores e conflitos. Mas antes que nós entremos no assunto propriamente dito, é importante lembrarmos que o medo não é de todo ruim. Ele é uma emoção básica do ser humano e remonta desde os primórdios, desde o surgimento da humanidade, quando foi o medo o responsável para que nós pudéssemos preservar as nossas existências, para que nós pudéssemos preservar a vida e chegar aonde chegamos até hoje. Então o medo não é de todo ruim. Mas como anota a arqueologia e mais tarde a sociologia, nós também estamos muito ligados com a divindade desde os primórdios. E por esse motivo, não tardou muito para que o medo tomasse conta das questões relativas à religiosidade. Como diz o ditado, em terra de cego, quem tem um olho só é rei. Eis que alguns sacerdotes, identificando que o medo poderia ser um grande instrumento, começou a utilizá-lo para dominar os seus fiéis. Só que esse domínio, ele pode ser tanto positivo quanto negativo. Nós vemos, por exemplo, Moisés, um dos enviados de Jesus para que pudesse preparar a sua vinda, utilizando o medo para impor o Deus único. Foi por isso que Moisés apresentou aquele Deus cruel, vingativo, que era capaz de matar, de castigar, que era bastante parcial. Porque, ao temer um Deus muito forte, a humanidade que ainda se encontrava na sua infância do pensamento, pôde então ceder para um Deus único. Mas de lá para cá, toda a história está recheada do domínio através do medo. Os imperadores romanos, todos eles, dominaram através do medo. Mais tarde, a igreja criou um inferno, criou a figura do Satanás, justamente para poder limitar os seus fiéis através do medo. E mais recentemente, quando eu digo mais recentemente em relação à história, no século XVII, o bandeirante Anhanguera paulista embrenhou aqui pelas terras do Brasil Central e, ao tentar descobrir as minas de ouro, esbarrou com tribos de índios. E percebendo nas Índias adornos de ouro, ele imaginou que estava próximo das minas, mas os índios se recusaram a fazer a apresentação do caminho. Ele então, dotado de mais conhecimento, de mais inteligência, tomou de uma tigela rasa, despejou ali aguardente, a cachaça ou a pinga, como queira, e atirou fogo, mostrando aos índios e dizendo: é isto que eu farei às águas dos seus rios, se não me mostrarem onde estão as minas. Os índios, com medo, imaginando que aquela cachaça era água, entregaram as minas e todo o ouro que ali tinha. Então nós vemos o medo sendo usado de maneira bastante cruel. Seres humanos que somos, mas também entendemos que somos espíritos milenares, que vagamos pela roda das reencarnações, mergulhando em várias raças, várias culturas, vários credos. O que faz naturalmente com que o medo esteja entranhado de todas as formas dentro de nós, fazendo com que abramos mão, fazendo com que estejamos dispostos a ceder coisas pelo medo que de outra maneira nós não faríamos. Como, por exemplo, nós aceitamos e até achamos bom vivermos num verdadeiro Big Brother, numa cidade coalhada de câmeras que ficam vasculhando a nossa intimidade, a nossa privacidade, mas nós aceitamos isso justamente pelo medo da insegurança. Pela segurança somos capazes de fazer isto. De outra maneira, muitas pessoas pelo medo são capazes de aceitar que líderes religiosos ditem regras em suas vidas, ditem inclusive com quem irão casar, justamente pela imposição do medo
apresentando aquele Deus de mais de 3.500 anos atrás. Então é dessa forma que nós viemos até hoje, principalmente nessa época de pandemia, é assim que nós vivemos por causa do medo. Joana de Ângeles diz que na base de todo medo está o receio da morte. É isso que faz com que nós tenhamos medo das coisas. Como eu disse no começo, quando vamos atravessar a rua e olhamos para o lado, nós olhamos para o lado não com medo do carro, com medo de morrer. Muitas vezes nós temos medo das crises econômicas, e em particular nesse momento de pandemia, onde nós não sabemos o que pode gerar esse afastamento social, esse fechamento do comércio. Então nós ficamos com medo, porque sem dinheiro não comemos, não compramos remédio e obviamente morremos. Então Joana está bastante certa quando fala o que está na base do medo. Mas é interessante também observarmos que o medo só existe por causa do desconhecimento. Nós só tememos o que não conhecemos. Como uma criança que chora dentro do quarto escuro, ela chora porque ela não sabe o que tem ao entorno dela. E aqui, a doutrina espírita desempenha muito bem o seu papel de esclarecedora e de consoladora. E por incrível que pareça, por mais que a doutrina espírita venha trazer esse esclarecimento e essa orientação, nós encontramos nesse momento, infelizmente, muitos espíritas que estão às voltas com vários transtornos de ordem psicológica, de ordem mental. Muitos espíritas, porque, na verdade, um dos motivos desta pandemia, no meu entendimento, obviamente, é fazer a separação do joio e do trigo. É aqui que nós vamos saber quem está pronto e não está. E é aqui que nós vemos nitidamente a diferença do que não é ter fé, da fé cega e da fé raciocinada. Porque aquela pessoa, por exemplo, que não tem fé, ela se entrega à dor, à depressão, à ansiedade. Ela mergulha no mundo de incertezas porque ela não sabe do que vem pela frente, mas uma coisa ela sabe, que do nada tudo pode acabar. Aquele que tem a fé cega, nesse momento, aos moldes de alguém que esteja afogando, desesperado e tenta segurar um galho, tenta segurar o galho das respostas mágicas, dizendo e imaginando que Deus, numa verdadeira luta do bem contra o mal, pode a qualquer momento varrer essa pandemia da terra e salvar a todos, simplesmente porque nós cremos nisto. Situação esta que faz com que, com o tempo, não encontrando aquela resposta, aquela solução que esperava, a frustração faça a essas pessoas mergulhar numa situação muito cruel e muito difícil. E a fé raciocinada é aquela que coloca na prática os postulados que a doutrina espírita vem trazendo. A fé raciocinada é aquela que nos mostra que a terra é uma grande barca e que não está a matroca, que no leme está Jesus. Um espírito tão grande, tão grande, tão grande, que só para que tenhamos ideia, quando nós ainda na evolução éramos simples amebas, Jesus já era um espírito puro. A fé raciocinada faz-nos entender que nós estamos todos dentro de um planeta de provas e expiações e, portanto, sujeitos às intempéries. Que aqui ninguém passa pelo que não merece, a não ser que busque com as próprias mãos. Mas na prática, quando nós somos convidados ao testemunho, a demonstrar na prática aquilo que tanto professamos na teoria, é que vacilamos. É que vem o medo, é que vem o desespero, é que vem a dor. É por isso que nós estamos sendo convidados a essa reclusão, a esse isolamento. No meu entendimento, Carvalho, Deus nos colocou no cantinho do pensamento para que a gente pudesse pensar. O problema é que, infelizmente, algumas pessoas ainda agem como cavalos chucros, cavalos selvagens, que ao serem enlaçados e atados ao tronco, se rebelam, tentam se desvencilhar simplesmente pela rebeldia de não quererem ficar
presos. Mas quando nós mudamos o nosso olhar, principalmente quando nós buscamos o conhecimento e a luz do conhecimento espanca as trevas do medo sempre, nós vemos, por exemplo, na história, que o próprio Moisés se isolou para poder se fortalecer e receber instruções. Jesus, simbolicamente, se isolou no deserto. Saulo, antes para que se tornasse Paulo, também passou por um período de isolamento no deserto. Até Maomé se isolou. E por que nós não podemos aproveitar esse momento de isolamento para fazer uma grande catarse? Para fazer o grande conhecimento de nós mesmos através da viagem para dentro de nós mesmos. E entendermos que é muito melhor estarmos do lado de cá, trabalhando, servindo, lutando, do que do lado de lá, sendo atendido, sendo servidos e buscando a luta. Trabalhar para Jesus realmente não é fácil. Mas como diz na codificação, a um general não é dada uma grande missão se ele não for capaz. Por isso que nesse momento nós devemos arregaçar as mangas, buscar através do conhecimento, buscar através do trabalho, o fortalecimento e a superação do medo. Se você está fechado em casa, em família, utilize a família para poder servir. Jesus deu um grande exemplo dizendo que maior é aquele que mais servir. Se você está sozinho, pratique a solitude. A solitude é aquela condição de utilizarmos o tempo que estamos sozinhos para praticarmos coisas nobres, atitudes e atividades úteis. O campo é vasto, só depende de nós deixarmos o comodismo. Só depende de nós fazer crescer essa criança psicológica que existe dentro de muita gente e que os lança ao mau humor, à lamentação, à dor, ao desconhecimento e ao medo. Creamos em Jesus. Acreditemos porque Ele não nos deixará só como nunca nos deixou. O Dr. Bezerra de Menezes, numa mensagem muito lúcida, tentou nos acalmar dizendo que o momento é de cuidado, mas esse vírus não é tão monstruoso e que vai passar em breve. Mas enquanto não passa, que nós devemos nos ater às orientações das autoridades sanitárias, mas principalmente usarmos as mãos, não lavarmos as mãos, trabalharmos e lutarmos, porque só assim nós poderemos vencer. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. Eu agradeço muito a oportunidade e rogo a Jesus que nos dê muita força para enfrentarmos e vencermos esse momento. Muita paz a todos e muito obrigado.